napuštajući školu vidio sam znači, mrtve ljude i na lijevoj i na desnoj strani ispred izlaza, krv mi se lijepila za noge, u stvari tad sam shvatio da je to kraj. Do tad sam se i nadao da ću preživjeti isto kao što su i svi se nadali, misleći da će biti spašeni, da sve tako brzo odvijalo, onda jedan od vojnika govori da legnemo. I kako smo pošli da legnemo, u stvari bili smo svezani, kako smo pošli da legnemo, oni su počeli da pucaju. O massacre de Srebrenica ocorreu em 11 de julho de 1995. A cidade estava ocupada por 450 soldados holandeses em serviço da Força de Proteção da ONU, a UNPROFOR, que deveriam proteger os civis contra 2.000 soldados sérvios que estavam avançando na área. Neste vídeo, vamos contextualizar os eventos que levaram ao massacre e as suas complicações, e também entender se a norma de proibição do uso da força presente na Carta da ONU deixou de ser adequada às novas demandas humanitárias que foram incorporadas na agenda internacional da década de 1990. Conforme os estados da antiga Iugoslávia tentavam se reorganizar, o governo da recém-independente Bósnia decidiu se unir com a região da Herzegovina, descontentando os governos sérvio e croata, tanto que em 1992 se inicia o conflito dentro do território bósnio. O plano dos insurgentes sérvios envolveu uma chamada limpeza étnica, que, segundo Teiron, é configurada a partir do massacre, ou espantar uma minoria étnica para que apenas uma etnia domine a região. O objetivo dos paramilitares sérvios, então, não era apenas dominar a região em si, mas também criar uma área etnicamente pura para os sérvios. Durante os anos de 1991 a 1996, a ONU, especialmente dentro do Conselho de Segurança, passou mais de 70 resoluções envolvendo os territórios da antiga Iugoslávia. Entre essas resoluções, em 21 de fevereiro de 1992, por meio da resolução de número 743, foi formada a Força de Proteção da ONU, conhecida como UNPROFOR, como uma tentativa de oferecer ajuda humanitária para os civis deslocados pelo conflito que estivessem posicionados dentro de zonas seguras delimitadas pela missão. De acordo com o Conselho de Segurança, o uso da força pela UNPROFOR deveria ser um instrumento principal na formação de um plano favorável à paz. Ou seja, diferentemente das operações de paz passadas que utilizavam a força apenas em situação defensiva, a UNPROFOR a utilizou de maneira ofensiva. E essa forma de atuação controversa não condizia com o princípio fundamental do uso mínimo da força das operações de paz. Um fator crucial para os eventos do massacre de Srebrenica foram as chamadas áreas seguras, impostas pela UNPROFOR. Essas eram áreas em que não poderia haver ataques contra civis. A área segura da cidade de Srebrenica foi a primeira, estabelecida em abril de 1993. Nos meses seguintes, com mais áreas definidas, o secretário-geral da ONU da época, Boutros Ghali, estimou que 34.000 soldados seriam necessários para garantir a segurança de todas essas áreas. E do mesmo modo, a OTAN se disponibilizou para realizar operações de bombardeio caso necessário, algo que não estava previsto na resolução. Uma grande crítica à implementação dessas áreas seguras é justamente o fato de que, para funcionarem corretamente, deveria haver um consentimento entre os sérvios e os bósnios em não atacarem e reconhecerem essas áreas realmente como seguras. Infelizmente, isso não era possível, pois, mesmo com as safe areas implementadas, os sérvios ainda se aproveitavam para matar civis que se locomoviam em direção a essas zonas para conseguirem abastecer os suprimentos. Para entendermos de fato como funcionavam essas safe areas, fomos atrás de relatos de cidadãos que viveram na Bósnia durante o período da guerra. Através de uma conversa com um cidadão bósnio que preferiu se manter no anonimato, compreendemos como a ida para as safe areas era perigosa e colocava em risco a vida de todos os cidadãos. Pelo que meu pai me disse, essas deveriam ser áreas protegidas em Sarajevo. Nosso vizinho da rua perdeu a casa. Houve muitos combates nas ruas, principalmente à distância, usando morteiros, foguetes e franco-atiradores. Pelo que me lembro, também houve algumas filas de pão da ONU, que também foram bombardeadas. Muitos civis perderam a vida nesses bombardeamentos, porque apenas tentavam conseguir comida e água para suas famílias, incluindo meu pai, que felizmente saiu ileso. Quanto às mulheres e crianças que foram vítimas de abuso, pelo que sei, isso não aconteceu com a minha família. No entanto, meus 2 tios foram defender suas famílias e infelizmente foram mortos após serem capturados. Um voltou sem cabeça, e o outro foi chicoteado até a morte. Acompanhei minha mãe quando ela foi encarregada de identificar os corpos e os danos foram tão graves que ela só conseguiu identificá-los pelas alianças, já que ela estava presente nesses casamentos. O massacre de Srebrenica ocorreu em 11 de julho de 1995. A cidade estava ocupada por 450 soldados holandeses a serviço da UNPROFOR, que deveriam proteger os civis contra os 2.000 soldados da Sérvia que estavam avançando na área. Como antes havia sido assinado um tratado que confiscou as armas do exército bósnio, apenas o suporte militar holandês não foi o suficiente para conter os sérvios que continuavam avançando todos os dias. No dia do ataque, os bósnios pediram para se armar novamente, porém seu pedido não foi atendido pela ONU, e o exército holandês buscou reforços com a OTAN, mas os soldados foram feitos de reféns antes que pudessem ser auxiliados. Os muçulmanos bósnios que habitavam a região foram feitos de prisioneiros e separados em grupos de homens e mulheres. Ao longo daquela semana, mais de 7.000 homens e garotos foram massacrados pelos sérvios, e cerca de 23.000 mulheres e crianças foram deportadas. Pode-se argumentar que o fato das forças do UNPROFOR terem separado os homens e as mulheres dentro das safe areas facilitou o massacre,
pois quando as forças sérvias invadiram as zonas seguras, já se depararam com seus alvos separados e prontos para serem abatidos. Os homens muçulmanos foram então levados em caminhões para armazéns e logo em seguida enfileirados para que fossem massacrados pelos sérvios. Após o massacre, reforços da OTAN foram levados até a região da cidade com o intuito de impedir mais ataques sérvios e não proteger a população diretamente. Deste modo, não havia uma defesa de fato dos civis, apenas a zona em que estes estavam. Essa situação se manteve até que um acordo de paz pudesse ser firmado, ainda no ano de 1995. De acordo com o historiador Eric Hobsbawm, essa intervenção externa no conflito foi responsável por acelerar a carnificina, já que o modo com que os soldados holandeses separaram os homens bósnios das mulheres e das crianças teria facilitado o massacre. Ademais, para o autor, se o conflito tivesse prosseguido sem intervenção externa, ele teria acabado naturalmente e com muito menos mortes. Porém, em uma conversa com o Sr. Alexis Valas, antigo conselheiro político da OTAN, podemos ver o outro lado da história. With no one on the ground, with no operation, I think that the Bosnian Serbs would have killed much more people. They had more weapons, they had no legal means to achieve what they wanted to achieve, their goal of war, but they were so much stronger in the field that they could go at war and achieve it by war, and they did it in a very cruel way. Com as crises humanitárias cada vez mais presentes ao redor do mundo na década de 1990, a resposta rápida e eficaz do Conselho de Segurança era fundamental para garantir que os direitos humanos não fossem violados. Porém, após repetidas falhas em outras missões humanitárias, como a de Ruanda, por exemplo, que tinham o intuito de evitar novos atentados contra a população civil, o Conselho de Segurança, ao permitir que houvessem intervenções de outras instituições, falhou em garantir a proteção da população muçulmana em Srebrenica, não cumprindo com a proteção da sociedade civil. Ou seja, com tudo que foi apresentado, entende-se a ineficácia da ONU em proteger os civis de Srebrenica, mesmo estes estando nas designadas safe areas. Essa afirmativa está ser totalmente comprovada através do embasamento de teóricos. O primeiro teórico a ser destacado é Thomas Wyss, que explica as operações de manutenção de paz estão apoiadas no capítulo 6 da Carta da ONU, e atuam a partir de 3 princípios interconectados e dependentes. O primeiro princípio é o mútuo consentimento de todas as partes. O segundo, a imparcialidade, mas não neutralidade, ao lidar com os lados do conflito. E o terceiro, o não uso da força, exceto em caso de autodefesa e defesa do mandato da missão. Já a intervenção humanitária está autorizada no capítulo 7 da Carta da ONU, e, diferentemente das operações de manutenção da paz, são ações coercitivas e parciais, que utilizam o uso ofensivo da força e não possuem consentimento das autoridades do Estado que está sendo atacado. Além disso, essas intervenções não são feitas pela ONU, e sim por outras organizações regionais ou por voluntários. Embora não haja a presença da ONU, cabe ao Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizar essas operações, e por tal motivo, as operações de manutenção da paz e as operações militares são passíveis de miscelânea. Com essa diferenciação, entende-se que o objetivo da UNPROFOR, a princípio, era uma missão de manutenção de paz, já que houve o consentimento da Bósnia e estava apoiada no capítulo 6 da Carta da ONU. No entanto, com as demandas dos Estados e da ONU com o decorrer do conflito, o mandato da UNPROFOR foi passado para o capítulo 7, autorizando o uso ofensivo da força. Logo, o mandato que deveria ser de início uma operação de manutenção de paz, passou a possuir muitas características de uma intervenção humanitária, utilizando a coerção e o uso ofensivo da força. Podemos ressaltar também o termo soberania trazido por Stephen Krasner. A soberania westfaliana é a não violação de soberania e não intervenção de outros atores externos em assuntos domésticos de um Estado. E a soberania internacional legal é o reconhecimento mútuo da autonomia dos Estados. A primeira forma de violação de soberania é por meio da intervenção, que diz respeito à violação da soberania westfaliana e internacional legal a partir do uso da força e coerção, onde desrespeita-se a autoridade do local. A segunda forma é a violação a convite, que desrespeita somente a soberania westfaliana, pois a violação é autorizada pelo próprio Estado que está sendo violado. Entende-se então que a missão da UNPROFOR violou somente a soberania westfaliana, já que o governo da Bósnia pediu e autorizou a entrada da Operação de Manutenção da Paz da ONU. Também é preciso entender a norma de proibição do uso ou ameaça da força, de acordo com o capítulo 1 da Carta da ONU de 1945. Todos os membros deverão evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a dependência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação incompatível com os propósitos das Nações Unidas. Dessa maneira, a UNPROFOR deveria, além de ser imparcial, mesmo que não neutra, evitar o uso da força. Voltamos para o nosso indagamento inicial de entender se a norma de proibição do uso ou ameaça da força deixou de ser adequada às novas demandas humanitárias que foram incorporadas na agenda internacional da década de 90. A resposta é não. Não houve uma falha do direito internacional. O problema residiu na linha fina e frágil entre o mandato da UNPROFOR e de sua implementação, pois falhou em proteger civis e não garantiu a paz prevista nos objetivos iniciais da sua formação, e apenas serviu como um catalisador do conflito. Após o massacre de Srebrenica, os paramilitares sérvios foram acusados pelo Tribunal Penal Internacional e posteriormente foram presos. A discussão sobre o massacre voltou aos assuntos do Conselho de Segurança, e a resolução que considerava esse massacre como genocídio foi vetada pela Rússia.
A Holanda, até os dias atuais, também não reconhece culpa total sobre não ter ajudado os civis bósnios e permitindo com que o massacre ocorresse. Observa-se que, mesmo com os fatídicos acontecimentos, a ONU continua falhando com seu princípio de garantir os direitos humanos da população global. Tal afirmação comprova-se com os atuais acontecimentos entre Israel e Palestina, em que civis não recebem auxílio ao meio do confronto devido à ineficácia do Conselho de Segurança, que veta resoluções que urgem a ajuda humanitária. Dado tudo o que foi exposto, chegamos à conclusão de que somente haverão melhoras nos conflitos internacionais se houver uma reforma do Conselho de Segurança e o interesse interno de cada Estado não prevaleça acima dos direitos humanos.